A verdade sobre os arcontes e a fazenda de almas. Você já percebeu que há algo drenando sua energia quando você se sente fraco, irritado ou com medo? Já notou como, em certos dias, basta um pensamento sombrio para que uma corrente de acontecimentos negativos se alinhe, como se um ímã invisível puxasse tudo para baixo? E se eu te dissesse que isso não é apenas psicológico? E se eu te dissesse que há inteligências antigas que aprenderam a se alimentar das nossas emoções densas, moldando civilizações inteiras para manter esse banquete sempre servido? Hoje, nós rasgamos o véu. Você está no Silencie o Despertar. Respire fundo. Sinta o que vibra em você agora. Este não é um vídeo para te acalmar. É um rito de passagem. O que vai ser dito aqui não exige que você acredite. Exige que você sinta a ressonância. Porque uma parte de você já sabe. Você veio até aqui por um chamado que não se explica em palavras. E esse chamado tem um nome: liberdade. Blavatsky chamou atenção para um teatro cósmico que nos envolve. Não é uma invenção moderna, não é moda esotérica, é um eco antigo, presente nas tradições gnósticas, nos mistérios do Oriente e do Ocidente, um sistema que simula a realidade como uma cortina, enquanto por trás dela atuam administradores invisíveis. Eles foram chamados de arcontes. Não são deuses, não são criadores, são administradores de uma prisão sutil. São zeladores do esquecimento, são coletores de energia emocional. Pergunte a si mesmo: por que o mundo foi organizado para te fazer correr sem parar? Por que a culpa é uma moeda? Por que o medo é um noticiário diário? Por que a raiva é a linguagem mais fácil nas redes? Por que a sensação de insuficiência é cultivada desde a escola? Porque emoções densas geram um campo energético específico, e esse campo pode ser colhido. Os arcontes operam na sombra. São arquitetos da distração. Eles não precisam te encostar um dedo se conseguirem fazer você brigar com sua própria mente. É assim que a fazenda de almas permanece produtiva. Emoções densas viram combustível, sofrimento vira produção, repetição vira lucro. Já percebeu como a ansiedade tem o mesmo sabor todas as vezes? Já notou como a culpa reescreve as mesmas frases na sua cabeça como uma liturgia interna? Isso não é por acaso. É um condicionamento, uma programação, um hábito coletivo estrategicamente cultivado. Pense na palavra véu. O véu não destrói a luz. Ele apenas difunde, confunde, desfigura. O trabalho de quem controla o véu é manter você olhando para as sombras projetadas ao invés de olhar para a fonte. O jogo é este: ocupar seu foco. Onde vai seu foco, vai sua energia. Onde vai sua energia, vai sua vida. Se tudo à sua volta pede pressa, indignação, competição, ressentimento, medo de perder, medo de ser julgado, a colheita está garantida. Mas como eles chegam até você? Eles não podem sequestrar sua essência. Eles acessam sua energia por contratos psicológicos. Cada crença que te encolhe é um pequeno contrato. Eu não sou o bastante. Eu preciso sofrer para merecer. Eu dependo de uma autoridade externa para ser salvo. Se eu não obedecer, serei punido. Já se perguntou de onde vem essa voz? Quem a colocou aí? Quem ganha quando você acredita nela? Religiões foram usadas como cercas, não para impedir o mal, mas para impedir o despertar. Não confunda espiritualidade com instituição. A instituição, quando capturada, vira fábrica de culpa. Promete céu para quem obedece e acende fogueiras para quem questiona. Enquanto isso, símbolos antigos são apropriados, rebatizados, reeditados. O conteúdo perde a essência e vira casca. E cascas são ótimas para armazenar medo. A reencarnação, em seu princípio mais elevado, é uma escola, mas em mãos de parasitas, ela vira uma linha de montagem. O que seria um caminho de lembrança vira um ciclo de esquecimento. Morre-se, apaga-se, volta-se, a roda gira.
a mesma culpa programada, o mesmo medo herdado, as mesmas dívidas emocionais, o mesmo roteiro de submissão. E quem lucra com isso? Quem lucra com a manutenção de almas cansadas e sem memória? A resposta que você sente é a resposta certa. Observe como a mídia organiza narrativas. Crises constantes, catástrofes incessantes, escândalos coreografados. O mundo não é só isso, mas é isso que te mostram. Por quê? Porque a atenção humana é um altar. O que é colocado sobre ele é sacrificado à tua energia. A cada vez que você é puxado para uma indignação sem ação, para um medo sem propósito, para uma comparação sem fim, algo se alimenta, e não é você. Os arcontes não criam beleza. Eles reciclam medo, não geram amor. Eles cultivam carência, não conhecem o silêncio. Eles amplificam ruído. Se eles não podem ser criadores, serão administradores. Se não podem te libertar, vão administrar seus grilhões como se fossem joias. E quando você se acostuma, agradece pelas correntes porque elas parecem seguras. Você diz, é assim mesmo? E o véu sorri. Mas por que você sente que algo não encaixa? Por que, mesmo seguindo o script, você tem aquele incômodo que não se cala? Porque a sua essência é anterior a este teatro. A sua consciência não é produto do mundo, ela é origem. Blavatsky insistiu que só a chave esotérica, aquele conhecimento direto, gnose, rompe as paredes do labirinto. Não é decorar doutrinas, é recordar, é ativar o que já está aí. Vamos falar de alimentação energética. Preste atenção nos estados que te esgotam e você verá um padrão: medo prolongado, ressentimento ruminado, culpa constante, vergonha paralisante. Esses estados têm uma assinatura vibracional pesada e repetitiva. São fáceis de manter com estímulos externos. São simples de disparar com narrativas de punição e escassez. São previsíveis. E o previsível vira sistema. Agora observe os estados que te libertam: presença, gratidão, compaixão, alegria serena, coragem tranquila. Esses estados são silenciosos, expansivos, autoalimentados pela própria consciência. Eles desarmam as cercas. Eles retiram o alimento da mesa dos parasitas. Se você já sentiu uma paz tão profunda que nada mais tinha pressa, você já experimentou o antídoto. Se você já perdoou e sentiu um peso caindo que você nem sabia que carregava, você já cortou fios. Se você já escolheu o silêncio no lugar da reação automática, você já fechou uma torneira energética pela qual algo se nutria. Mas não se engane, o sistema foi desenhado para te tirar desses estados. Você se alinha e aparece um gatilho. Você respira e surge uma distração. Você decide e aparece uma voz interna te diminuindo. Isso não é azar, isso é design. O jogo é sofisticado. Por isso, o despertar precisa ser constante. Não é um evento, é uma prática. Não é um grito, é uma frequência. E essa frequência se firma na medida em que você lembra quem é. E quem é você? Você é consciência antes de qualquer nome. Você é presença antes de qualquer história. Você é origem antes de qualquer crença. Quando você diz "eu sou", sem complemento, você se reconecta com a fonte em si. Por isso, tantos sistemas tentaram sequestrar essa frase, vinculando-a a instituições, a salvadores externos, a caminhos exclusivos. Porque o eu sou livre desmonta lojas inteiras de amuletos, tarifas de salvação e intermediações cobradas com juros. Vai doer? Vai. Desapegar dói. Ver o jogo dói. Assumir o próprio poder dói, porque de repente não há mais ninguém para culpar. Mas é a dor do nascimento, e há ganhos que só chegam depois que os grilhões caem. Clareza, autonomia, responsabilidade lúcida, amor verdadeiro, força serena. Não é a força que grita, é a força que sustenta. Observe como os arcontes operam por polarização. Eles precisam que você odeie o outro, qualquer outro, o vizinho,
o político, a religião diferente, a tribo rival, o irmão. O ódio é altamente calórico para quem come energia densa. A divisão é um gerador elétrico. Se eles não conseguem te enjaular pela culpa, tentam pela indignação cega. Se não te prendem pelo medo, tentarão pela vaidade. Se não te capturam pela carência, tentarão pelo orgulho. É sempre um extremo. O centro os mata de fome. O que acontece quando você se recentra? As narrativas perdem força. O feed perde o brilho hipnótico. A urgência fabricada perde o efeito. O ruído fica óbvio. Você escolhe o que entra. Você fecha torneiras. Você recolhe projeções. Você para de vender barato sua atenção. Isso é heresia na fazenda de almas. Isso é perigo para os administradores. Porque uma alma centrada deixa de ser previsível. E o sistema odeia o imprevisível. Você pode estar se perguntando, como eu começo? Comece denunciando os contratos que você não assinaria se estivesse lúcido. Pare de repetir frases que te diminuem. Substitua o "eu sempre erro" por "eu estou aprendendo com precisão". Troque "eu não consigo" por "eu escolho treinar até conseguir". Conserte a voz interna. Ela é uma chave mestra. Ela é o canal mais valioso de colheita quando está hipnotizada e o mais poderoso de libertação quando desperta. Reveja sua dieta informacional. Conteúdos que te deixam indignado sem ação são açúcar para parasitas. Notícias que só instalam medo sem te oferecer alavancas concretas são anestesia. Entretenimento que zombifica é drenagem lenta. Você não precisa virar eremita, você precisa virar curador do seu foco. Trate sua atenção como ouro, porque ela é. Observe seu corpo, ele sabe. Antes da mente formular uma tese, o corpo já avisou com tensão, frio no estômago, contração no peito, cansaço súbito. Respeite esse radar. Ele é mais antigo que a linguagem. Use a respiração como espada. 3 respirações profundas, conscientes, honestas, desfazem mais feitiços do que discussões. O silêncio bem colocado fecha contratos que nunca deveriam ter sido abertos. E quando você escorregar? Por que você vai escorregar? Não transforme um tropeço em identidade. Não entregue um dia inteiro por causa de 5 minutos de distração. Recomece, retorne, reafirme. Eu sou. E continue. O sistema contabiliza desistências, não tropeços. Quem volta para o centro mesmo 1000 vezes derrota qualquer administrador que só sabe trabalhar com inércia. Lembre-se, os arcontes não suportam amor consciente. Não é o amor romântico, idealizado, cheio de carência. É o amor presença. É a compaixão que enxerga e escolhe. É o cuidado que não faz barganha. É a firmeza que abraça limites sem ódio. Esse amor fecha torneiras, desliga colheitadeiras, silencia máquinas. E como ele cresce? Com prática diária, com escolhas mínimas e consistentes, com gentilezas pequenas que, repetidas, reprogramam seu campo. O invisível responde. Há um ponto em que a fazenda não consegue mais te reter. Quando sua frequência estabiliza em estado de presença, os ganchos perdem pegada. Quando a memória da sua origem se acende, a narrativa de escassez soa ridícula. Quando você se torna criador consciente, o consumo vazio perde a voz. Você não está mais à venda. E se você pensa que está sozinho, saiba, a rede de despertos é silenciosa, mas real. Pessoas que escolheram se tornar antenas de lucidez, não alto-falantes de pânico. Pessoas que decidiram irradiar coerência, não coletar seguidores para alimentar ego. Pessoas que, como você, começaram sentindo um incômodo vago. E pouco a pouco, transformaram esse incômodo em chama. Agora olhe para dentro. Respire. Pergunte sem medo o que em mim ainda alimenta o que me aprisiona. Quais hábitos repetem a programação? Quais vozes internas eu herdei e nunca questionei? Quais crenças eu carrego que funcionam como coleiras? E, principalmente, quem eu sou quando ninguém me observa?
quem eu sou no silêncio, quem eu sou antes do meu nome. Se até aqui algo em você tremeu, isso é bom sinal. É o véu se soltando das costuras, é a repetição perdendo domínio, é a sua essência declarando soberania. Permita que isso se expanda. Você não precisa de permissão externa para ser inteiro. Você não precisa de autorização para recordar. Você não precisa de intermediários para voltar para casa. Chegou a hora de afirmar com clareza: eu reconheço o jogo e eu saio do jogo. Eu retiro minha energia de narrativas que me diminuem. Eu fecho as torneiras que alimentam o medo. Eu dissolvo contratos de culpa e vergonha. Eu reivindico minha natureza criadora. Eu escolho a frequência do amor consciente. Eu estabilizo a minha presença. Eu lembro quem eu sou. Se este vídeo te fez sentir um arrepio na espinha, é porque a verdade bateu na porta certa. Escreva agora com a força de quem decide: eu sou. Se a sua alma sentiu o chamado e você quer declarar soberania, escreva: eu sou livre. Se você escolhe irradiar a luz que fecha a colheita dos parasitas, escreva: eu sou luz. Comente para que outros encontrem este caminho. Cada comentário acende um farol. Cada like empurra este conteúdo na direção de quem precisa. Compartilhe com quem ainda caminha no nevoeiro. Ative o sino e se inscreva no Silencie o Despertar. No próximo vídeo, nós vamos avançar além do reconhecimento e entrar na prática. Como cortar fios energéticos, como reverter a drenagem emocional em tempo real, como reconstruir um campo pessoal imune às antigas armadilhas. Você aguenta? Respire e sinta a resposta. Porque ela não vem do medo, vem da origem. A revolução de que falamos aqui não é contra pessoas, é contra programas. Não é uma guerra de bandeiras, é a escolha íntima de lembrar. E ela começa, exatamente agora, com duas palavras que nenhuma cerca pode conter: eu sou. Nos vemos no próximo.